foi difícil. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui aprovada num concurso em que a banca era FGV. E que eu só errei 3 questões de português. Só 3 de 20. Já vou contar essa história. Roda a vinheta aí. Então, gente, quando saiu o edital do TRT de Santa Catarina, eu tomei um grande susto, porque eu estudava há muito tempo pra FCC e CESP, e aí, de repente, me aparece FGV no edital. No, God! No, God, please, no! 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 Foi bem assustador, eu já sabia dos boatos de maldade no português da FGV, mas eu não imaginava que seria tão difícil assim. Vou te contar como é que eu fiz pra me preparar pra FGV, mas antes disso, eu preciso pedir aquele padrãozinho, né? Que tu curta o vídeo, assiste o vídeo até o final, porque as dicas aqui são cruciais para tua aprovação na FGV, porque eu realmente consegui sair muito da média, fui muito acima da média nessa prova, porque foi uma prova bem difícil, a média foi bem baixa. Esses segredos que eu vou te contar, só eu vou te contar. Então, fica ligado. Comenta aqui embaixo se tu já fez prova da FGV, se tu já ficou possessa, furioso com uma questão que não fazia o menor sentido, mas que na verdade faz sentido sim, depois que tu entende o pensamento da banca. Eu hoje, se eu vou fazer uma questão da FGV de português, eu consigo identificar a resposta certa, mesmo não estando estudando português. Então aqui, ó, tu tem que entender o jeitinho da banca. Mas calma que eu já vou te dar todas as dicas. Então, já curtiu o vídeo? Já curtiu? Já compartilhou com os amigos? Já comentou? Tu já te inscreveu no canal? Aperta o sininho aqui embaixo, te inscreve e aperta o sininho. Sempre na quarta-feira tem vídeo novo e daí tu não perde os vídeos novos. Tô com uma lista de coisas pra falar pra vocês aqui. Cada quarta-feira vai ser vídeo melhor, tá? Então vamos lá. FGV. Beleza. Vi que era FGV, me apavorei. Só que assim, ó, eu já estudava para concursos há muito tempo. Então eu já tinha feito vários cursos regulares de português. Eu já tinha visto português com mais de um professor. Inclusive, se vocês quiserem indicação de professor de português, pode comentar aqui embaixo que eu mando pra vocês. Eu já tinha visto cursos de português com mais de um professor, então eu já sabia bastante de português. Prova do CESP eu já tinha gabaritado. Prova do CESP de português. Prova da FCC, eu já tinha ido muito bem, não cheguei a gabaritar. Assim, não digo em casa, eu digo prova mesmo, né? De eu ir lá fazer a prova. Eu gabaritei do CESP e da FCC eu errei, eu acho que uma vez, errei 2, mas assim, que eu fui super bem. Ou seja, eu já ia muito bem nas provas de português. Então, assim, se tu vai estudar pra FGV, o ideal é que tu já tenha um português básico bom. Não tem nem português básico bom. Então tu tem que fazer um português básico bom. Compra um curso, assiste todo o curso, faz todas as questões. Se tu puder comprar um curso, tu já sabe que vai ser FGV, tu já compra um curso direcionado para FGV, mas o que mais diferencia a FGV de todas as outras bancas são as questões de interpretação de texto, tá? Então, por isso que eu digo que se tu já tem uma boa média de português, tu já vai bem em português, a FGV tu tem só que direcionar, tá? Então, em geral, o estudo de português funciona dessa forma. Tu vê uma vez um curso muito completo, muito bom, que te ensine todas as regras e depois tu vai direcionando pra banca, tá? Então, fiz todo o curso, agora eu já tô indo bem em português, já tenho uma boa qualidade no português. Beleza. E agora, Raquel, o que tu fez? Foi, como eu disse, foi bastante assustador quando eu vi que a banca seria FGV. E eu... pensei, será que é tudo isso, né? Vou fazer uma prova pra ver. Aí eu fiz uma prova em casa, simulada em casa, com toda tranquilidade, concentração, com o tempo que eu quisesse. Sabe quanto eu acertei? 40%. Foi. É, 40%. Isso mesmo. Foi tenso. Foi bem tenso. E aí eu me desesperei um pouquinho no primeiro momento. Eu pensei, Não, só um pouquinho. Vai ser difícil pra todo mundo. Todo mundo que estuda pra TRT tá acostumado com FCC, com CESP. Então, tá todo mundo nessa mesma luta, nessa mesma briga. Eu tenho que me destacar. Daí que eu enxerguei. Cara, isso aqui é o que vai fazer a diferença pra minha prova. É isso aqui que vai me botar pra dentro do TRT de Santa Catarina. Eu enxerguei isso quando eu comecei a estudar TRT de Santa Catarina, 2 meses antes da prova. Deu bom. O que eu vou fazer pra aprender esse diacho desse português da FGV? Eu comecei a fazer
uma ou duas provas por dia. No mínimo uma prova por dia. Ou seja, no meu horário eu tinha meu estudo regular de todas as matérias e também tinha um horário de 50 minutos para português. Então, dentro daqueles 50 minutos eu fazia uma prova ou duas provas se fosse uma prova mais curta. E aí eu comecei, eu acho que eu não tenho mais o caderninho que eu anotava. Aí eu ia anotando no meu caderninho cada prova que eu fazia. Então, eu comecei, como eu falei, acertando 40%. Aí fiz outra prova, acertei 50%. Aí depois acertei 40% de novo. E foi nesse ritmo de verdade, foi bem ruim no início. Por quê? A FGV tem uma linguagem muito diferente, um raciocínio muito diferente. Tu precisa conseguir entender o que eles querem dizer. Então, o que eu fazia? Eu anotava tudo que eu fazia, né? Sei lá, 20 questões, eu acertava 10, às vezes 11. E aí, todas as outras eu anotava. O que eu errei isso aqui? Ah, errei isso. E aí, eu comecei a identificar o que eu tava errando. E eu ainda tava errando coisas que eu não errava porque era FGV. Eu errava porque eu realmente não lembrava direito. Era coisa que eu erraria na FCC, por exemplo. Aí, eu fui lá, por exemplo, tava errando verbos. Eu falei, não, só um pouquinho, não posso errar verbos. Vi de novo a aula de verbos, revi minhas anotações, fiz mais exercícios só de verbos. Aí voltei, agora não tô mais errando verbos. E assim eu fui indo. Então, o que eu te recomendo? Tu vai começar a fazer uma prova por dia, uma ou duas, né, provas por dia, e vai anotar cada item que tu errar. Tipo assim, cada questão que tu errou. Por que tu errou aquela questão? Ah, errei por desatenção. Errei porque era interpretação e eu não consegui fazer interpretação. Isso vai ser a maioria da FGV, tá? Mas pra que tu elimine tudo o que não é interpretação. Ah, beleza, Raquel, agora só tô errando interpretação mesmo. Tá, aos poucos, quando tu vai fazendo cada vez mais provas, tu vai começando a entender o raciocínio da banca. Eu nem sei te explicar direito como isso acontece com a FGV, tá? Mas tu começa a entender o que a FGV quer dizer com aquela pergunta. Tipo assim, ele faz a pergunta e quando tu lê a pergunta, tu já entende o que vai ser questionado ali embaixo, sabe? Tipo isso. Então, tu vai fazendo uma prova por dia, anotando o que tu tá errando em cada uma das provas. A cada 15 dias, tu tem que analisar o que tu errou nessas provas e qual foi a maior porcentagem. Ah, foi verbo, foi aquilo. E procurar aprender melhor. Ah, errei complemento nominal. Entender melhor sobre complemento nominal. Ah, beleza, Raquel, eu tô errando só interpretação. Começa a fazer só questão de interpretação da FGV. Só questão de interpretação. E vai. E faz muita prova da FGV. Até o último dia antes da prova. O que aconteceu comigo? Olha só. Eu fui fazendo, como eu te disse, eu comecei acertando 40%. Aí eu tinha menos de 2 meses, na verdade, pra prova. Acho que eu tinha 48 dias na época, até a prova. Uma prova por dia, uma ou mais provas por dia. E aí, fazendo essas anotações. Comecei com 40%, fui bem devagarinho, fui subindo. Eu sei que é frustrante tu sair de uma realidade de FCC em que tu acerta 90% e passar pra uma realidade de FGV que tu acerta 40%. Foi muito frustrante pra mim, eu sei que é ruim, tá? Mas não adianta, tem que enfrentar. Aí fui melhorando devagarinho. Chegou nas últimas semanas, eu fazia as provas, eu errava uma ou não errava nada em casa. Eu errava uma questão ou não errava nada. E assim, ó, eu fiz muita questão. Eu não lembro até que data que eu fiz, mas eu fiz muita prova. Fiz muita prova. Então assim, não tem jeito, gente. Faz dessa forma. Todos os dias estudar português. Tu sabe que é FGV? Tu tá indo mal em português, não adianta. Todo dia tu faz prova de português. Todo dia tu vai anotar o que tu errou. E aos poucos tu vai melhorando a tua pontuação. Comigo foi assim. Eu fui aumentando bem devagarinho. Ou seja, eu fui me acostumando com a linguagem da banca. Isso vai te ajudar nas outras questões também de direito, né? De raciocínio lógico. Chegou um ponto que no dia da prova, a gente foi fazer a prova, eu tava com 2 amigas, e aí tinha uma questão que depois eu até posto no Insta pra vocês, que era sobre um cachorro uma regra sobre o cachorro no shopping. Vamos passear, meu filho, vamos passear, vamos fazer compras, porque você precisa fazer compra aqui no shopping, olha. Se tu fez essa prova, escreve aqui se tu acertou essa questão. Era uma regra sobre um cachorro no shopping. Até as pessoas brincaram que parecia mais uma questão de raciocínio lógico do que propriamente dito uma questão de português. E aí todo mundo puto com aquela questão e eu pensando, né, não falei. Sim, mas gente, é óbvio que era tal coisa. Eu tava tão acostumada com a linguagem da banca que eu não tive nenhuma dúvida.
Nenhuma dúvida. E a gente saiu da prova e encontrei com essas minhas duas amigas. Cada uma de nós tinha marcado uma coisa diferente. Eu tinha certeza absoluta que eu tinha acertado. De fato, eu acertei. Eu tinha certeza absoluta, porque não tinha como ser outra resposta. Eu disse, mas como é que elas conseguiram pensar em outra coisa? Mas é porque eu já tava... Se qualquer pessoa normal que não tivesse imersa no mundo da FGV lesse aquilo, ia achar bizarro. Porque era uma pergunta meio maluca mesmo. Mas eu já tava tão acostumada com a linguagem que pra mim foi uma coisa muito natural. Ah, tá. Não, claro que é isso aqui. Não pode ser isso, não pode ser isso, não pode ser... Só pode ser isso aqui. E na hora eu nem falei pra elas, né? Porque, tipo, a gente tinha acabado de sair da prova, tava todo mundo, assim, ansioso. Eu falei, não, vamos ver. Quem sabe até anulem uma questão tão maluca assim, mas no meu íntimo eu tinha certeza que eu tinha acertado. É muito louco. Então eu espero de verdade que com essas dicas, aplicando... E faz isso, depois volta aqui nesse vídeo pra me contar se deu certo. Porque eu já passei isso pra alguns alunos meus da mentoria. Deu muito certo de errar muito pouco na prova. No fim eu tava... Antes da prova eu tava acertando de 98% a 100%, né, em casa. E na prova eu fiz 85%. Então, eram 20 questões, eu acertei 17. E a média, se eu não me engano, foi tipo 12, 13. Foi muito mais baixa, sabe? A prova tava bem difícil mesmo. Desse jeitinho maluco da FGV. Então, assim, eu tenho certeza que esse foi o diferencial pra eu ficar na posição que eu fiquei. Eu fiquei em 16º lugar. Com certeza, por causa dessas questões de português, que eu fui muito bem. Muito acima da média. Eu sabia que isso ia ser o diferencial nessa prova de TRT de Santa Catarina. E eu posso te garantir, a parte de direito, ela é muito parecida com as outras bancas. Ela acaba não sendo muito diferencial, porque todo mundo vai muito bem, sabe? A parte de matérias não jurídicas, o pessoal também já não vai tão bem. Ela costuma já diferenciar. Quando é português da FGV, então, é determinante. Então, assim, saiba, se tu tem uma prova da FGV pra enfrentar, português será determinante pra tua aprovação. Então, tu não pode deixar nem um pouquinho de lado, leva a sério. Aplica tudo isso que eu te falei, depois me conta como foi. Eu espero que dê super certo pra ti, tá bom? Um beijo, até quarta que vem.